Shalom, shalom, amados. Vamos orar juntos? Às vezes nós vemos alguma pessoa passando por dificuldades, passando por momentos terríveis. E a nossa mente, às vezes, ela é muito perspicaz, ela é muito questionadora. E a gente quer entender a situação do outro. E, na verdade, às vezes a gente quer entender não por solidariedade, não por empatia, para a gente se colocar no lugar do outro, mas para a gente evitar que aquilo aconteça conosco. Vamos ser sinceros. Quando ainda não estamos num nível de crescimento, de capacidade de amar maior, nós fazemos isso. E se em algum momento não fazemos mais, mas se deixarmos de orar, de vigiar, voltamos a fazer. E a Bíblia aqui nos coloca a situação de uma pessoa que ele é usado demais na nossa vida. Tô que nem Jó, as pessoas falam. E aí Jó era aquele homem íntegro, né? Lá a gente vê, né? Logo no primeiro capítulo, na terra de Uz morava um homem chamado Jó. Ele era bom e honesto, temia Deus e procurava não fazer nada que fosse errado. E aí vai falando da história dele, né? Você pode ler. E aí, lá no versículo 6 fala: chegou o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor. E no meio deles veio também Satanás. O Senhor perguntou: de onde você vem vindo? Satanás respondeu: estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali. Aí o Senhor disse: você notou, meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. Aí Satanás colocou em dúvida, né? Aquela sinceridade de Jó. Mas o que eu quero aqui destacar com vocês é que existia um Jó de antes e um Jó de depois de todas essas provas aqui. E o Jó de antes, né, ele temia, ele já oferecia sacrifício pelos pecados dos filhos. Ele tinha muitos amigos, ele era respeitado. Se você quiser conhecer mais, leia o livro de Jó, é um livro lindíssimo. E à medida que ele vai perdendo tudo, que ele vai adoecendo, que ele fica com a pele toda ferida, como a Bíblia conta, e começa a coçar a pele com os cacos de telha, né? De tijolos, talvez. As pessoas vão se afastando e os amigos começam a acusar Jó. Eles não entendem e eles falam que Jó está em pecado. Então, amados, a gente vê aqui na Bíblia, né? E ele se defende, ele fala lá no capítulo 31, por exemplo, ele tem vários aqui nessa Bíblia, que tem vários títulos, né? Um deles é: que Deus me pese numa balança justa, nunca cobicei nem adulterei, sempre fui justo e caridoso, nunca fui vingativo, nem sovina, nem hipócrita. Ele se defendendo, né? E ele ainda fala no final que termina a minha defesa. E ele fala para Deus, né? Deus, me responda, tá? Queria que alguém me ouvisse. E ele vai falando, ele vai falando. E aí, lá no capítulo 32, no versículo 11, Deus fala: esperei que vocês falassem, escutei as suas razões, enquanto vocês escolhiam as melhores palavras. Eu prestava toda a atenção, mas nenhum de vocês convenceu Jó, nem deu resposta às suas palavras. Deus falando para os amigos de Jó: como é que vocês podem dizer que descobriram a sabedoria? É Deus e não o ser humano quem terá de dar a resposta a Jó. Eu nunca teria respondido como vocês, mas Jó estava falando com vocês e não comigo. Então, amados, e aí Jó fala diante de Deus, né? E Deus deixa Jó falar. Eu estou passando pelo livro todo de Jó. E lá no final, né? Deus fala para Jó que ele, na primeira resposta do Senhor a Jó, depois que Jó reclamou, falou a beça: as suas palavras só mostram a sua ignorância, Jó. Quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria? Mostre agora que é valente e responda as perguntas que eu vou lhe fazer. E aí Deus encheu Jó de perguntas, né? E a gente vai passando, vai olhando, né? E no final, quando Jó recebe todas as respostas, né? Lá no capítulo 40, tem o Senhor disse: Jó, você desafiou a mim, o Deus Todo-Poderoso. Vai desistir ou vai me dar uma resposta? Então a resposta
ao Senhor, em resposta ao Senhor, Jó disse, lá no capítulo 40, no versículo 4, eu não valho nada, que posso responder? Prefiro ficar calado, já falei mais do que devia, e agora não tem nada para dizer. Olha a resposta dele, né? Então ele continua falando, Deus continua falando com ele, e ele vai falando para Jó, né? E a última resposta de Jó para Deus é maravilhosa, tá lá no 42. Então, em resposta, o Senhor Jó disse, eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos seus planos pode ser impedido. Tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante e que falei coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Tu me mandaste escutar o que estava dizendo e responder às tuas perguntas. Versículo 5, esse aqui é a cereja. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso estou envergonhado de tudo que eu disse e me arrependo sentado aqui no chão num monte de cinza. E aí Deus mandou que Jó orasse pelos amigos dele para que eles fossem perdoados. Ele teve que perdoar. E aí tudo que Jó perdeu, Deus lhe deu em dobro do que ele tinha antes. Sabe, ó, capítulo 42, ainda no versículo 12, o Senhor abençoou a última parte da vida de Jó mais do que a primeira. Olha só. Então, amados, por que eu destaquei, escolhi esse capítulo, falar aqui da vida de Jó, esse livro até de Jó, né? Porque você possa até ler, que é um livro maravilhoso. Muitas vezes nós, né, vamos à igreja, nós conhecemos Deus e, olha, eu conheço, mas olha que Jó. E Jó era aquele homem que agradava a Deus. Mas só quando ele passou por todas essas provas é diferente. Quando nós passamos por provas e quando nós estamos colhendo a semente de um plantio que nós fizemos. Estou usando uma linguagem figurada. Às vezes plantamos sementes ruins e vamos colher frutos ruins. Aqui não. Jó, ele estava sendo provado. Deus permitiu que ele fosse provado. Ele não estava colhendo as sementes. Mas ainda assim, esse sofrimento, essas provas, tornaram Jó muito melhor do que ele era. Levaram ele a um novo grau de fé, de crescimento espiritual. Ele sofreu muito, sabe? E depois disso, o versículo 16 fala, Jó ainda viveu 140 anos, o bastante para ver netos e bisnetos, e morreu bem velho. É um exemplo para nós, sabe? Você vai ler a história de Jó, você fala, meu Deus. E ele passou por muitas provas. Foi chamado de mentiroso, de pecador, de todas as coisas horríveis. E quantos de nós não passamos por tudo isso? Mas passamos por essas coisas e também chegamos ao ponto de não compreender, de não querer viver, de duvidar. E aí, nesse emaranhado todo, nessa situação toda, Deus nunca perde o controle das situações. Ele vem desde que nós, né, como Jó aqui, ele não blasfemou. A mulher dele disse, né? Amaldiçoa esse Deus e morre! Desiste! Já falou pra ela, como fala, louca mulher, né? Ele recebeu todo o bem, disse que receberia o mal também. Então, amados, é uma lição e tanta para nós podermos aprender. Porque nós nos tornamos melhores depois que nós passamos pelas provas. Ninguém sai do deserto como entra. Ninguém sai das provas desde que entre com Deus e saia com Deus. Sai amadurecido, muito mais forte, muito mais capaz. Ele disse, né? Repito. Eu reconheço que para ti nada é impossível. Né? E ele fala, antes eu te conhecia só por ouvir falar. Mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Quando nós passamos pela dor, pelo sofrimento, nós experimentamos de Deus. E aí ninguém tira isso da gente mais. Sabe? É tremendo. É tremendo. Isso nos torna provados e aprovados. Então, quando vem os sofrimentos, quando vem as dores, quando vem os desafios, não desistamos. Isso aí que você está vivendo agora. Isso que eu também estou vivendo agora.
Isso vai nos levar além desse nível raso de fé. Nós vamos subir, mas para isso nós precisamos insistir. Jó teve uns momentos terríveis. Quis até ser aborto, não ter sido, né? Ter nascido e tudo mais. Ficava procurando onde que eu errei, onde que eu deixei de acertar. Tal como nós. A gente fica procurando a minha culpa, onde que está a minha culpa. E a gente não entende. Que Deus está nos aperfeiçoando, Deus está nos realinhando, Deus está nos lapidando, como o ouro que é levado no fogo, para que saiam, né, as impurezas. Claro que nós vamos fazer uma análise da nossa vida, né? Eu estou colhendo sementes, frutos de sementes ruins que eu plantei, frutos amargos, frutos horríveis, ou é uma prova? E para isso nós precisamos, sim, orar, pedir ao Espírito Santo que nos revele. Se tiver alguém de confiança, alguma pessoa realmente de Deus, ora com ela, peça que ela ore com você. Sabe, peça ao Espírito Santo que ele vai revelar, ele vai mostrar. E Deus se revela. Ele é misericordioso. Eu lembro que eu passei por provas na minha vida. E foram uma das provas mais terríveis. Eu falava, meu Deus, o que é isso? Eu sou um lixo, eu sou... E sabe o que eu ouvia das pessoas? Sempre, meu óculos tá torto, eu tô tentando desentortar ele. E eu ouvi, né? Você tem agradado a Deus. Eu falava, não é possível. Como que eu tenho agradado a Deus? Por tudo isso. Eu tenho agradado a Deus. Mas isso me confortava. Eu falava, então, peraí. Então não sou isso que eu tô pensando, eu não fiz, né? Era uma prova. Eu não estava colhendo por ter errado. Era uma prova. E realmente eu saí muito mais amadurecida, muito mais preparada. Sabe? É isso aí. Eu quero ler um pedacinho para vocês também. Quando Jó orou pelos amigos, ó. Deus falou, né? O meu servo Jó orará por vocês. Eu aceitarei a sua oração, não os castigarei como merecem. Embora vocês não tenham falado a verdade a meu respeito, como Jó falou. É isso aí. Então, amados, nós podemos confiar naquele que nos fez, naquele que nos mantém. E vale a pena nós nos mantermos fiéis. Procurar conhecer e pedir graça para fazer a vontade de Deus, que é perfeita, boa, agradável. Não desista, insista. E se você está colhendo algum fruto, você não vai ficar sozinho, porque Deus é tão lindo que Ele fica conosco colhendo esses frutos, cortando essa árvore, arrancando as raízes para matar essa plantação terrível, sabe? Para limpar o terreno de novo e você plantar novas sementes. Se for colheita, também tem jeito. Se for prova, também, obviamente. Então pare para pensar. São provas ou são colheitas de sementes ruins? E aí, Deus vai te ajudar de qualquer jeito. Porque Ele não te abandona, Ele não me abandona, Ele não abandona ninguém que chegue até Ele. Ele não nos lança fora. Então não desista, insista. Deus tem o melhor para você. Creia. Vamos orar? Paizinho querido, santo, essa palavra de hoje, ó Deus, possa encontrar guarida nos corações, possa levar consolo, esperança, Deus. Respostas, talvez, a quem está sofrendo, Deus, não está entendendo esse momento tão duro, tão doloroso que está vivendo, Deus. Pai, o Senhor é maravilhoso. O Senhor nunca nos deixa sozinhos. O Senhor segura nas nossas mãos, ó Pai, e não solta. Nós sabemos disso, Pai. Toma essa vida que me ouve, que está desesperada, desesperançada, não encontrando saída, Deus. A fé é a maior saída que nós podemos ter, ó Pai. Que através da fé nos vem todas as outras respostas, todas as outras possibilidades de resolução, Deus. Então, papai, toma essa vida, essas vidas nas tuas mãos, ó Deus. Nós chamamos, declaramos aqui que queremos chamar, te servir, sermos fiéis, ó Pai. Toma cada um nas tuas mãos, ó Deus. Livra, protege, fortalece, restaura. Dê respostas, ó Deus. O Senhor é um Deus maravilhoso. Dê colo, dê carinho, como só o Senhor pode dar. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo no seu coração. Compartilhe com muitos. Deixa aí seu like, comentário. E se inscreva no canal se não for inscrito. Para que essa mensagem saia por aí ajudando vidas. Amém?